Olá pessoal, Gabriel da Profit novamente e hoje nós trouxemos um tema bastante importante, baseado em uma demanda que os nossos assinantes estavam lá na plataforma, que é como declarar os seus criptoativos no Imposto de Renda de 2022, né? Trouxemos esse conteúdo, vou tentar ser o mais prático possível. Vou abrir aqui o programa da Receita Federal com vocês para demonstrar como que vocês declaram principalmente a posse e os rendimentos com criptoativos. Se você possuía ou teve rendimentos com criptoativos em 2021, você precisa declarar esses rendimentos ou essa posse no IRPF 2022. Eu vou demonstrar aqui para vocês como fazer isso de uma forma que você não caia e não tenha problemas com a Receita, né? Não caia na malha fina por às vezes uma bobeira. Ah, declarei no lugar errado. Ah, eu não sabia como que constava a descrição das minhas criptomoedas, dos meus criptoativos no imposto e acabei caindo na malha fina por uma besteira. Então a gente trouxe aqui um conteúdo que vai englobar praticamente 90% do que você precisa saber sobre declaração de imposto de renda 2022 com criptoativos, beleza? Ponto importante que eu quero inclusive ressaltar logo no começo. A gente foi atrás de um especialista em contabilidade para passar essas informações para vocês. Então assim, se você tiver dúvida, se você tiver insegurança e se o seu caso não se englobar no que nós estamos passando aqui, que abrange 90% dos casos, vá atrás de um especialista, principalmente porque o tema de declaração com criptoativos é algo extremamente recente. A Receita não obrigava as pessoas, né, ou não tinha um entendimento do STJ de que criptoativos precisavam ser declarados até recentemente. Então, de uns tempos para cá, mais especificamente 2019 para cá, o STJ entendeu que criptoativos são um bem, então por isso eles são cabíveis aí de tributação e também são cabíveis aí de estarem na declaração de imposto de renda. Então eu vou trazer aqui para vocês os pontos mais importantes. Então vamos começar pelo mais simples. Como eu sei se eu preciso ou não declarar meus criptoativos? Simples. Já mencionei e vou repetir. Se você possuía até dia 31/12 de 2021 qualquer tipo de criptoativo, seja Bitcoin, altcoins, NFTs, stablecoins, você precisa declará-las como um bem e direito seu. Ou se você fez transações, movimentações com seu patrimônio em criptoativos que tenham gerado lucro. Então, cada um desses pontos eu vou mostrar para vocês, fiquem calmos, eu vou mostrar para vocês no programa do IRPF aonde que vocês declaram, mas se você se engloba em algum desses dois casos, você vai precisar declarar criptoativos no IRPF, beleza? Sem delongas, sem enrolação, bora para a prática, bora demonstrar aí para vocês no programa da Receita o que vocês precisam fazer. Então, começando pelo mais simples, eu tenho criptoativos, ou tinha, em 31 de dezembro de 2021, eu venho aqui na aba Bens e Direitos e vou declarar a posse, primeiramente, desses criptoativos. Ah, Gabriel, eu tinha dia 31 de dezembro, mas eu já me desfiz, vamos supor, né, desse Bitcoin, dessa Ethereum. Preciso declarar? Sim, aqui a gente fala da situação dia 31/12 de 2021. Então, se você possuía Bitcoin nessa data e hoje não possui mais, esse não possui mais vai ser a declaração do ano que vem. Mas dia 31/12, se você possuía, ele vai entrar aqui nos seus bens e direitos. E aí eu vou demonstrar para vocês como que vocês vão fazer isso na prática. Então, quando a gente abre a aba Bens e Direitos, ele vai estar vazio, né? Mas a gente vai vir selecionar aqui em grupo o número 8, que são criptoativos. Percebam que há tempos atrás não existia criptoativos, existia outros bens e direitos, né? Terminava em fundos, depois outros bens e direitos. Hoje em dia já existe a nomenclatura criptoativos aqui sob o código 08. Então, vou declarar meus criptoativos. E aqui em código tem, na minha opinião, talvez a maior falha. O imposto de renda dá para ver, o pessoal lá da Receita Federal não entende nada de criptoativos, mas eles colocaram aqui algumas nomenclaturas, subclasses aí de criptoativos de uma forma muito burra, né? Por sinal, mas vejam aí, percebam que prestem atenção que existem diferentes nomenclaturas para os criptoativos baseado aí no que a Receita entende por eles, que está totalmente errado. Mas, beleza. Se você tem Bitcoin, só BTC, Bitcoin já era,
classe 1. Então eu venho aqui, clico 1 e na parte de discriminação eu vou ter que inserir algumas informações. E detalhe, tá, pessoal? Muita gente às vezes cai na malha fina ou é chamado pela Receita para dar explicações justamente porque não coloca discriminação. No caso de criptoativos, é sim praticamente obrigatório para você não ter problemas com a Receita, você inserir a discriminação no modelo que eu deixei aqui. Eu vou deixar esse modelinho aqui no link da descrição. Então, se você quiser simplesmente copiar esse modelinho aqui para jogar na sua Receita, é só vir aqui na descrição e copiar e colar esse texto. Mas basicamente precisa constar o nome do ativo, quantidade nominal, ou seja, quantas moedas você tem, quantas criptomoedas você tem, o valor em reais no momento da aquisição. Então, muito importante, pessoal. Ah, eu comprei Bitcoin em 2018, valia R$1.000. Hoje em dia está valendo R$200.000. Nessa aba, aqui na discriminação, você vai colocar o quanto você pagou pelos seus criptoativos, tá? Porque aqui embaixo, na situação 31/12 de 2020 e 31/12 de 2021, você vai atualizar esses valores, você vai atualizar essas informações. Então, aqui eu comprei por 1.000, hoje em dia está valendo, vamos supor que em 2020 estava valendo 50.000, e agora em 31/12 estava valendo 200.000, vamos supor, na discriminação eu coloco o quanto eu paguei, tá? Não é o quanto está valendo hoje. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nome do ativo, com Bitcoin comprado, vamos supor, né, 30/12 de 2020, tá? É interessante colocar a data, não é um elemento obrigatório, mas é interessante colocar a data ou pelo menos o ano, tá? Comprado em 2020. Aí sim, quantidade, né, 1.000, vamos supor, né, unidades por, aí sim, né, vamos supor 1.000 unidades aqui a $500, 500 mil, aliás, R$500, né, R$500.000 por ou pela, e aí entra o seguinte: se você comprou pela Binance, você vai ter que colocar isso aqui. B, Fintech Serviço de Tecnologia Limitada sob CNPJ tal, beleza? Se você comprou pela Binance, e aí eu repito, somente pela Binance, você vai precisar colocar isso aqui também, tá? Se você não comprou pela Binance, se foi P2P, se foi por um outro intermediário, desde que não tenha sido por CPFs, troca direta de CPFs, né? Ou caso tenha sido, né, comprado 1.000 unidades pelo CPF 444-222-1100, por exemplo, tá? Então você comprou dessa pessoa aqui 1.000 unidades de Bitcoin por 500.000, tá? Se foi um modelo de troca direta, tá? Se foi um modelo de troca CPF-CPF. Se foi um P2P, o que é P2P? Foi na network, foi na internet, mas não faço nem ideia quem comprou, quem me mandou, você joga lá por P2P. Se foi pela Binance, por Bintech, serviço de tecnologia, ou por uma exchange ou corretora não cadastrada. Só isso, tá? Então essas são as informações primordiais que você precisa inserir no momento de declarar uma posse de criptoativos, tá? E aí vamos supor aí, dei um OK aqui e vou declarar um novo criptoativo. Grupo, vamos lá, em criptoativos, código. Aí vamos supor que aqui entra uma confusão, né? Outras moedas, outras criptomoedas como altcoins. Cara, altcoins é um termo extremamente amplo, né? A Receita aqui não sabia o que estava falando. Então, por exemplo, Ethereum, Ripple, BCH, Litecoin. Então aqui subentende-se o seguinte, pessoal. Em outras criptomoedas, vale todo tipo de criptomoeda que tenha blockchain.
beleza? Então, por exemplo, tenho Phantom, ela não se encaixa como nesses exemplos que foram dados aqui, mas ela é uma criptomoeda, não é um criptoativo. Eu insiro em criptomoedas. Então, aí eu venho aqui, Phantom, 1000, não vou entrar nos aspectos, por 6.000, e adquirido por tal, beleza? Agora, foi uma token, o que é uma token? Não é uma criptomoeda, não possui uma blockchain própria, que aí entra, quem é lá da Profit, a gente recomenda muita altcoin que não possui blockchain, né? Vários criptoativos, tokens que não possuem blockchain, você vem aqui no código 99, pessoal. Então, quero declarar, por exemplo, sei lá, Shiba. Vem aqui. SHIB, 1000 unidades por, sei lá, R$1, da maneira como a gente já especificou, não vou ficar repetindo muito para não ficar cansativo. Mas a ideia é essa, tá? E também nós temos aqui NFTs e stablecoins, tá? Então, pessoal, coisa importante, possuir criptoativos, vai declarar na aba de bens e direitos até dia 31/12, sob esse modelinho aqui que nós estamos demonstrando. Então, Bitcoin entra no código 1, criptomoedas entram em código 2, tokens entram em código 99, NFTs entram em código 10 e stablecoins, incluindo o USDT, o USDC, DAI, BUSD, TUSD, aqui eles colocam um monte de stablecoins, inclusive as tokens que são atreladas aí ao ouro, eles colocam aqui como stablecoin, vocês declaram sob stablecoin. Inclusive, algumas das nossas recomendações lá da Profit, que são lastreadas em euro, que a gente ensina a fazer renda passiva, também vai aqui na aba stablecoins. E aí vem aquela pergunta, Gabriel, e staking e LP? Como que eu faço para declarar? Vai na aba de bens e direitos também? Cara, não existe regulamentação sobre LP tokens e sobre staking ou aqueles tokens de staking na legislação e na receita. Então a recomendação é inserir aqui em outros criptoativos, tá? E aí só inserir o valor da LP token. Então, eu tenho uma token de LP Bitcoin USDT. Pega o valor disso aí, joga aqui o valor que você fez na aquisição dessa LP token, a quantidade de LP tokens que você possui e joga o nome dela aqui. Caso você não saiba, o nome da LP token só coloca a sigla dela, né? BTC, LP, BTC, USDT, por exemplo. Que já vai ser entendido que isso aí é um outro tipo de criptomoeda, de criptoativo, perdão, que não está categorizado em nenhum dos outros tipos. E, honestamente falando, eu não acho que a Receita vai ficar se atentando ao nome disso, tá? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Se os caras não sabem nem o que é altcoin, outros criptoativos, jogam aqui uma montoeira, uma miscelânea de códigos sem muito sentido, se você colocar que você tem uma LP token, eles provavelmente não vão nem saber o que é. É a minha percepção, porque os caras estão bem atrasados nesse sentido. Então, assim, declare mais realmente por segurança, para você se precaver de problemas futuros. Mas, inclusive, LP tokens, os caras não tem nem como saber que você possui, né? A partir do momento que se torna uma pool de liquidez, isso fica na blockchain, não tem nem como a própria Receita descobrir que isso aqui existe. Mas assim, se você for uma pessoa que quer deixar tudo preto no branco, eu inseriria também as LP tokens, BTC USDT ou qualquer outra que você tenha e coloca o valor nominal e o quanto que você tinha e tem disso em real. Beleza, pessoal? Então, bens e direitos fica por aqui, também para não estender muito. O que você precisa saber de importante, eu já abordei, que são os códigos nominais, né, dos criptoativos, a discriminação, que é importantíssimo que você coloque, e aí que você sempre se atente à situação. Em 31/12/2020, caso você já tenha esse criptoativo há muito tempo, caso você não tinha ele e só adquiriu ele em 2021, você só vai inserir aqui a situação 31/12/2021. Fechou? Então, bens e direitos, mata por aqui. Aí entra a outra questão. Gabriel, eu tive
lucro com criptoativos e eu quero saber como declarar esses lucros. O que a Receita diz sobre isso? É o seguinte, entra basicamente na mesma legislação que entra para a renda variável com Bolsa de Valores, só que tem uma modificação interessante. Em Bolsa de Valores, o que você pode fazer? Você é isento de tributação com lucros até R$20 mil mensais, certo? Então o que acontece? Se você lucrar R$19 mil todo mês com Bolsa de Valores, você é isento de tributação, você não paga nada, ok? É isso que a Receita entende sobre lucros, operações de lucros com patrimônio, beleza? Com criptoativos segue a mesma ideia. Qual que é a diferença? Uma diferença benéfica. Essa isenção vai até R$35 mil por mês. Lembrando, por mês, tá, pessoal? Então, o que acontece? Se você, todo mês, vamos supor, fez operações de swing trade, comprou uma moeda, comprou Bitcoin, depois de 20 dias vendeu, mais 20 dias comprou Ethereum, vendeu, e etc. Foi fazendo isso. Mas seus lucros nunca passaram de R$35 mil mensais, a gente vai vir aqui na seguinte aba. Vou abrir com vocês de novo aqui. Nós vamos vir na aba Rendimentos isentos e não tributáveis. Por quê? É um rendimento que não possui tributação sobre ele, tá? A gente vai vir aqui em novo. Tipo de rendimento, nós vamos inserir aqui o código 5. Código 5. O que diz esse código 5? É o seguinte, vamos ver se ele fala o conjunto da obra aí. Ganhos de capital na alienação de bens. O que é alienação de bens? Eu tinha o bem e vendi ele, fiz lucro sobre isso. Ou um conjunto de bens e direitos da mesma natureza, aqui a natureza criptoativos, alienados em um mesmo mês no valor total de R$20 mil para ações no mercado balcão e 35 mil nos outros casos. A gente não está falando de ações, mas é um outro caso. Então a gente joga aqui no código 5, tá? Ganhos de capital na alienação de bens e direitos dentro de um mesmo mês. Então o que acontece? Gabriel, eu lucrei em um mês 1.000, no outro 2.000, no outro 5.000, no outro não sei o quê. Como que eu faço para declarar isso nesse valor informado pelo contribuinte? Simples. Soma todos os lucros que você teve, soma tudo. Então, ganhei 1.000 em um, mais 2.000 no outro, 3.000, mais 1.500 no outro, 4.500. E assim vai até dar os 12 meses. Vamos supor que você tenha lucrado aí R$27 mil durante os 12 meses. 27 mil. Lucrei 27 mil no ano, aqui esse valor anual, simplesmente dá o ok e tá aí, R$27 mil de lucro na alienação de criptoativos. Você é isento de pagar qualquer coisa, tá, pessoal? Então, se você fez até 35, beleza. Gabriel, fiz mais de 35 em um mês. O que eu faço? Beleza, fez mais de 35 em um mês? Aqui você vai somar todos os meses que não ultrapassaram 35. Então vamos supor que você fez 27 em 11 meses, mas em um mês específico você fez 36 mil. O que acontece? Você vai ter que ter emitido uma DARF. Lembra da DARF? Se você está aí no mercado de ações, você conhece aí a famosa DARF. Você vai vir aqui em ganho de capital e importação do GCAP. Você vai importar o arquivo que comprova a quitação da sua DARF, que comprova que você já quitou a sua pendência financeira com a Receita previamente, tá? Então o que acontece? Para quem não sabe como funciona a DARF, né? Se você, em um mês, ultrapassar os 35 mil de lucro mensal com criptoativos, até o final do mês subsequente, então vamos supor que agora em abril eu fiz 36 mil de lucro com criptoativos. Eu vou lá no mês, até o 31 de maio, eu vou ter para emitir uma DARF pagando aí se eu não me engano, 15% de lucro que eu tive sobre o meu lucro real, né? Então vamos supor que eu lucrei 36 mil, 15% disso vai para a Receita por meio de DARF. Aí o que eu faço? No ano subsequente eu venho aqui em importação de GCAP
e já insiro a DARF que eu quitei no ano anterior para comprovar que eu não tenho, não tenho pendências, né? Eu não tenho que quitar mais nada perante a Receita. E o restante eu somo aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Gabriel, teve um mês que eu tive prejuízo. Posso descontar? Não. Aqui nesse caso, o entendimento que o especialista em contabilidade passou para nós é o seguinte: não desconte prejuízos realizados dos lucros que você realizou, tá? Funciona sim para bater nas DARFs, mas aqui na edição de rendimentos isentos e não tributáveis, some tudo que você teve de lucro apenas e não desconte os seus prejuízos, tá? Porque o que acontece? Vamos supor que você lucrou 10 mil e teve um prejuízo de 8. Você vem aqui e coloca 2 mil no ano. Pode ser, principalmente se você fez por alguma corretora traqueada pela Receita Federal, que eles não cheguem nesse valor, porque eles não têm noção do quanto que você teve de prejuízos. Então, não caiam nessa, vamos dizer assim, nesse erro de abater prejuízos de lucros com os seus criptoativos, beleza? Esse foi um entendimento que o especialista em criptoativos nos passou a respeito de abater lucros com os seus prejuízos, mas, teoricamente, né, com ações, isso não é necessariamente errado, né? Você pode até descontar taxas de corretagem no caso de ações, mas com criptomoedas, ainda por ser muito recente, pode ser que você tenha problemas de ser chamado para dar explicações, por mais que você, propriamente dito, não vá ser punido por descontar o valor de prejuízos com os lucros. Pode ser que você seja chamado, tenha um inconveniente de ter que se deslocar, ficar explicando, etc. Então, o ideal aqui é que você só insira os lucros que você teve, desconsiderando os prejuízos, principalmente se não cai acima da faixa de 35 mil mensal. Beleza, pessoal? Uma dúvida, lembrando inclusive de swing trade, uma dúvida que gerou entre os nossos assinantes é: eu declaro ações aqui em renda variável, operações comuns e day trade. Preciso fazer isso com cripto? Não. Por quê? Porque não existe categoria aqui nessa aba no qual criptoativo se enquadre. Não é mercado de ações, não é mercado à vista de ouro, não é mercado de ouro fora da bolsa, não é opção, não é mercado de futuros e não é mercado a termo. Então, assim, como não se enquadra em nenhum desses tipos de ganhos de capital, não declarem lucros com criptoativos aqui. Até que a Receita, de fato, coloque aqui, né, uma aba mercado, criptoativos, mercado a termo ou mercado balcão, não sei como eles vão fazer, o certo seria mercado à vista, né? Mercado à vista, hífen, criptoativos, tá, Receita? Se vocês forem fazer isso, não faça besteira de inserir em qualquer outro lugar. O certo é mercado à vista, hífen, criptoativos. Como não existe, não coloquem, tá bom? Essa é a ideia. Não joga aqui como ação, não é ação, não joga como ouro, não é ouro, não joga como opções, não jogue como futuros, não jogue como mercado a termo, tá? Gabriel, fiz day trade em mercado futuro na Binance, preciso declarar? Aí eu declararia aqui em outros, tá? Se você teve lucro com day trade, em operações de day trade em mercado futuro, com a Binance, por exemplo, eu colocaria aqui em mercado futuro outros, operações comuns ou operação de day trade. Comum aqui caso ultrapasse aí o período de um dia de 24 horas, day trade caso seja inferior a 24 horas. Mas assim, de novo, pessoal, eu particularmente, se você fez operação futura na Binance, etc., eu não faria sozinho, eu iria atrás de um contador para fazer certinho isso aqui, ver como que a Receita está olhando para isso, se ela está indo atrás dos recibos de operações de day trade, de swing trade, o que ela considera propriamente dito day trade, swing trade, a fins de tributação, porque a gente sabe que day trade, no caso de bolsa brasileira, a bolsa abre 9 da manhã, fecha 5 da tarde. Então, se você faz operação dentro disso, cai como day trade. Agora, mercado cripto não fecha, né? Ele vai do 0 UTC ao 0 UTC, então ele meio que abre e fecha as nossas, se eu não me engano, 9 horas da noite aqui no Brasil, né? Então, assim, gente, como eu mencionei, é muito recente. Se você fez operações com futuros, eu particularmente iria atrás aí de um contador para entender
como que eu faria isso de uma maneira bastante segura, evitando qualquer problema com a receita. Mas, de um modo geral, 90% dos casos, como eu mencionei, se enquadram nesses dois fatores que eu disse. Tem criptoativos, joga em bens e direitos, então é um bem que você possui, então joga aqui. Se é Bitcoin, grupo 1, se for criptomoedas derivadas, né, Ethereum, Ripple, ADA Cardano e etc., joga no grupo 2. Se for uma token, joga no último grupo 99. Tokens não fungíveis, né, que é NFTs, eu acho que é 5. E stablecoins, que é o USDT, o USDC, todas as moedas lastreadas em dólar, real, euro, ouro, jogue lá na aba stablecoins, que é o código 3. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado didático. Ficamos aqui por hoje. E qualquer dúvida, comentem aqui embaixo, que a gente vai tentar no máximo possível esclarecer. E não esqueçam que a Receita prorrogou o prazo até o final de maio para fazer as declarações, mais um alívio aí para o brasileiro conseguir dar um tempinho a mais para finalizar suas pendências com o Leão. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.